Então vamos lá. Como eu falei, vamos para o nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada aí da série Origens. E o sermão de hoje vai ter continuidade no próximo domingo. A gente vai fazer em duas partes, né, onde a gente vai estar falando sobre efeitos da queda, né? Só ajeitando aqui. Então hoje o nosso tema hoje dessa primeira parte do efeitos da queda é avareza, inveja e homicídio, que são alguns dos primeiros efeitos da queda registrado aí na história da humanidade, certo? Então gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, permanecesse com ela aberta no capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 16. Queria pedir que vocês estivessem bem atentos aí durante toda a exposição e mantesse realmente sua Bíblia aberta e acompanhando os versículos para que o Espírito Santo de Deus possa comunicar verdades aos nossos corações. Amém? Então, Gênesis capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao 16, que fala o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque ela que nos alimenta, ela que nos dá direção, ela que nos mostra qual que é a verdade, qual que é a tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Obrigado porque nós temos acesso a ela, Pai. Deus, que o teu Espírito Santo possa comunicar, Pai, algo ao nosso coração nessa noite, por meio da tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gente, recapitulando um pouco do cenário que está existindo aqui, a gente viu nos últimos 2 episódios, para quem esteve, para quem ouviu, né, o David trouxe as exposições, a gente viu um evento que marcou a humanidade pela sua mazela, que foi a queda, né, o pecado. Então, a rebeldia, né, do homem contra o seu Criador, né, aquilo que a gente chama de pecado original. Esse foi o evento que marcou a humanidade ali. Então, os pais da humanidade
Adão e Eva, eles se rebelaram contra a promessa de vida, eles acessaram o conhecimento do bem e do mal pelo caminho do mal, né? O David falou muito bem sobre isso. Eles conheceram, tiveram acesso ao que é o bem e o que é o mal, só que eles tiveram acesso pelo caminho do mal. Então isso foi o que a gente viu ali. E o texto do capítulo 3, ele se encerra em uma situação onde Deus expulsa esses homens, os pais da humanidade, do jardim. Eles são expulsos, né? Mas tem algo que eu queria relembrar aqui sobre esse cenário de ruptura, né, de desconexão. Que é, sabe o que, gente? A misericórdia de Deus estendida a esses seus inimigos. Os pais da humanidade se colocaram como inimigos de Deus. Eles se rebelaram. Eles se distanciaram. Eles procuraram o caminho do conhecimento do bem e do mal através do caminho do mal. E a gente ainda assim pode ver que Deus estende a sua misericórdia para esses seus inimigos. No versículo 7 do capítulo 3, assim que Adão e Eva eles comeram lá do fruto proibido, o texto nos diz que abriram-se os olhos de ambos, os seus olhos foram abertos. E eles perceberam ali, naquele momento, que eles estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso aqui é o relato de uma consciência de nudez. O que está sendo relatado é a consciência de vergonha. É uma consciência de ruptura, de desconexão. Antes não existia essa consciência. Agora existe essa consciência aqui. Eles estão em busca agora de cobrir o que se sugere ser vergonhoso. Certo? É isso que a gente vê aqui. É essa busca. E aí, em paralelo a isso, nós vemos a misericórdia de Deus para com esse casal aqui, relatado no versículo 21, onde Deus ele faz para aquele casal, faz para esse casal, vestimentas de pele para os vestir. Não mais cintas para cobrir a sua vergonha, mas agora vestimentas de pele para cobri-los. Não apenas parte do seu corpo, mas agora para cobrir todo o seu corpo. Deus os cobre por inteiro com peles dos animais domésticos. A gente falou alguns episódios atrás que os animais domésticos que estão relatados aí na criação do Gênesis não são pets, certo? A gente fala animais domésticos, a gente pensa o quê? Pet, que é o que mais perto para a gente entender. Mas os animais domésticos, na verdade, eles não eram pets, eles eram animais para manutenção alimentar e de vestimenta para os seres humanos, por isso que eles eram domésticos. Então, o que Deus faz? Deus pega e resolve o problema da nudez do ser humano, e não apenas da sua vergonha, utilizando dos elementos da própria criação. Deus veste os pais da humanidade. Deus cobre os pais da humanidade com as peles dos animais, certo? Isso é misericórdia. Olha o cenário. Esses homens acabaram de estragar tudo. E Deus vem e dá o melhor para eles ainda, né? Ou seja, o Deus que acabou de ser traído está cobrindo o casal, ao invés de cobrir apenas as suas partes de vergonha. Deus está cobrindo eles por inteiro. A provisão de Deus para o casal implica na morte de um animal e mais, talvez até sugerindo um sacrifício de um animal para cobrir a vergonha de um pecado. É o que a gente vê aqui, certo? Agora, fora do jardim,
fora do paraíso, os homens agora estão fora. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos do lugar secreto. Eles foram expulsos do lugar que revelava o santuário de Deus, o primeiro santuário de Deus. Eles foram expulsos desse lugar. Agora, fora desse lugar, nós temos uma outra realidade. O versículo 1 que a gente leu diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Então a gente viu no texto passado que logo após as sentenças de Deus contra o homem, a sentença de Deus contra a mulher, contra a serpente, Adão, ele deu o nome à sua mulher. Ele o chama de Eva, que significa o quê? Mãe de todos os seres humanos. Até aquela altura ali do texto, Eva só tinha sido chamada de mulher. A primeira vez que o nome de Eva aparece após a sentença de Deus para o homem, para a mulher e para a serpente. Depois de todo aquele cenário, Adão dá o nome agora para sua mulher, que antes era só era chamada de mulher e agora ela passa a ser chamada Eva. É interessante isso aqui, gente, porque mesmo após a queda, mesmo com a ruptura, com a sua origem, por meio dessa desobediência, dessa rebeldia, Adão ele está demonstrando algum tipo de fé na promessa de Deus de que a mulher daria à luz filhos. E não só filhos, incluindo o descendente que derrotaria Satanás. Logo após a sentença, Adão podia pensar assim: meu irmão, agora ferrou, foi tudo, já era, não tem mais o que fazer. Agora, mulher, quer saber? Vai pro teu canto que eu vou pro meu. Vamos viver aí, velho, já estamos na bagaceira. Que nem diz lá no Nordeste. Aqui é ruim essa palavra, não, né? Lá é de boa. Já estamos soltão aí, é isso. Não, mas olha o que é gerado para Adão. A consciência de que a sua mulher é Eva. Não é só a sua mulher, é Eva. É a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, se há uma sentença agora, que aparentemente, quando nós somos sentenciados de alguma coisa, parece que é o fim, não parece que é o recomeço. Não parece que é uma continuação. É ou não é? Aqui era para Adão e Eva pensar assim: agora já era. Mas o que ele está pensando aqui? Há uma promessa para essa mulher. Por isso que o nome dela é Eva. Por isso que ela é Eva. Então Eva, a mãe de todos os seres humanos, engravidou, segundo o texto, e deu à luz o seu primeiro filho. O primeiro ser humano nascido em um processo natural. Caim. Primeiro ser humano. Primeiro varão. Um homem, né, que é em algumas versões aí. Nasce da mulher, onde essa mulher foi gerada a partir do homem. Aqui a gente tem algo interessante e importante para nós sobre princípios e valores bíblicos, certo? Importante esse paralelo aqui. A gente vê o mundo que a gente vive hoje, guerreia a importância, é a guerra dos sexos, né? Eu uso a linguagem bíblica, certo? É a guerra dos sexos. A gente vê que há uma guerra, e essa guerra é por falta de uma compreensão bíblica. Biblicamente, não há uma hierarquia. Não existe aqui uma hierarquia. O que a gente tem é, na verdade, uma relação de dependência mútua entre os sexos, onde ambos dependem do seu Criador. É isso que a gente está vendo aqui. A mulher gerada do homem, a mulher gerando o homem. Por quê? Porque ambos se servem e ambos se submetem ao seu Criador. A gente precisa guiar a nossa vida a partir do princípio bíblico, a partir do que a própria palavra de Deus está falando.
e não a partir da nossa análise social, política e tudo mais, certo? Isso aqui é o que a gente vê a palavra de Deus falando. E a mulher foi gerada do homem, e a mulher se tornou a mãe de todos os seres humanos. E a própria Eva, ela está falando algo aqui interessante no texto. O que ela fala? Com o auxílio do Senhor tive um filho. Olha só, a mulher que acabou de se rebelar contra o seu Criador, ela está reconhecendo agora algo. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. A sujeição entre o homem e a mulher, mesmo após a queda, tem uma consciência de dependência de Deus. É isso que a gente está vendo a Eva relatando aqui. E aí o versículo 2 diz assim: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então a gente tem o que aqui? Agora, a personificação do surgimento das linhagens. Lembra que a gente estava falando das linhagens nos sermões passados? A sentença de Deus para o pecado original indicou uma hostilidade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Agora a gente tem duas linhagens. Isso daqui vai tomar forma nesse cenário de hostilidade, na impiedade de Caim contra a piedade de Abel. A linhagem agora está sendo bem estruturada no seu caminho. O descendente, a descendência da serpente e o descendente é a descendência da mulher. Então Eva engravidou novamente do seu segundo filho, ele se chamou Abel. Abel, gente, significa fôlego, que também significa vapor, ou até mesmo nada. Interessante, né? O que significa Abel? Nada. Nada. E tem uma conotação também de perecível. Olha como faz muito sentido. Abel significa perecível. Faz muito sentido com o que vai acontecer. Com ele mesmo, né? Então, nós temos aqui os dois filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, nascidos naturalmente depois da queda. Está aqui a estrutura feita aí. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim lavrador, agricultor, certo? Mesmo com o descumprimento aí de Adão em relação ao mandato cultural, né, de administrar os recursos da terra e tudo mais, ainda há uma ordem de cumprimento para esse mandato. E Caim está seguindo aí o ramo, está trabalhando nessa área aí. E aí os versículos 3 e 4 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. A palavra oferta aqui é colocada no texto referente ao entendimento de tributo. Certo? Você já deve ter escutado essa palavra, tributo. Tributo é um presente de um inferior a um superior. É um reconhecimento de alguém que é inferior a alguém que é superior. Todo tributo é dado a alguém que é superior. Simplesmente pelo reconhecimento de que se é inferior. De que se coloca ali como inferior. Então, é um ato o quê? Devocional. Um tributo é um ato de devoção. É um ato de adoração. E aqui no texto, cada um dos dois irmãos, eles levaram até o Senhor uma oferta. Ou seja, um tributo, né? E um tributo apropriado de acordo com a sua vocação e o seu trabalho, né? De acordo com aquilo que se fazia. Só que a gente está vendo aqui que tem uma diferença na entrega. E essa diferença aqui, basicamente, tem como princípio não simplesmente
a qualidade da oferta, do tributo. Não é a qualidade, não é a quantidade e tudo mais. E sim um reconhecimento entre inferioridade e superioridade. O princípio básico aqui é o reconhecimento de inferioridade para superioridade. O ato tributário é isso aqui. Só que isso é medido pela qualidade da oferta. O reconhecimento de inferioridade em relação a quem é superior é medido pela oferta. Caim trouxe do fruto da terra. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, enquanto Abel trouxe a primícia. Abel trouxe as primeiras crias do seu rebanho e ainda ofertou as partes mais gordas. A melhor parte, as partes mais rentáveis, a parte que dá mais lucro, a parte que dá mais negócio. Foi isso que Abel fez. Em outras palavras aqui, Caim não levou de todo o processo do seu trabalho, mas apenas o fruto. Ele não levou o seu trabalho, a sua vida, toda a estrutura de trabalho em forma de adoração. Não, ele levou o fruto. Ele só levou o fruto do seu trabalho. E pode parecer não negativo isso. Ah, mas que bom que ele levou o fruto, porque ele levou algo bom. Esperou que algo, frutificasse, tivesse corpo agora, vida, tivesse forma e levasse ali. Só que, na verdade, Caim, ele está entregando a Deus o mínimo. Ele está entregando o mínimo. Porque, na verdade, ele está reconhecendo que a parte maior do processo pertence a ele. Por isso que ele está dando o mínimo. Porque o resto diz respeito a quem? A ele. Não a Deus. Não é para Deus. Para Deus eu dou o fruto. Mas a parte é igual assim, ó. Eu vou fazer tudo isso para você chegar e olhar tudo isso daqui. Poxa, como que saiu isso daqui? Caim, ele quer o mérito do trabalho dificultoso. Ele quer esse mérito. E o fruto, aí ele oferta. Aí o fruto ele coloca ali. Ele está se colocando, então, como o superior. E não o inferior que reconhece a Deus com superioridade. É isso que Caim está fazendo aqui. Já Abel, em contrapartida, ele entregou ao Senhor todo o seu trabalho. Ele entregou ao Senhor todo o seu lucro. Por quê? Porque ele está reconhecendo a sua inferioridade diante de um superior. Ele está entregando tudo, ele está entregando a vida. Aquele que merece, aquele que é superior. Verdadeiramente, Abel entregou um tributo ao Senhor, enquanto Caim já dá indícios aqui sobre o seu caminho de hostilidade, seguindo o caminho de descendência da serpente e não da mulher. O caminho que Caim está seguindo não é o caminho do descendente da mulher. É o caminho descendente da serpente. Ele já está dando indícios aqui. Caim ele já está demonstrando o quê? A sua familiaridade com o mal. O mal já é parceiro dele. Já é algo que ele... E aí quando os dois irmãos entregam as suas ofertas, o que Deus faz? Deus sonda os corações. Deus sonda os corações. E o que aconteceu foi que ele aceitou Abel e o seu tributo e rejeitou Caim e a sua esmola. Ele aceitou, o texto diz que ele aceitou com agrado Abel e a sua oferta. E rejeitou. Você sabe o que é rejeição? Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê?
Porque a oferta de Caim não era tributo, era esmola. Não era tributo. Ele não estava reconhecendo alguém superior a ele. Ele estava como superior. Ele só queria cumprir um rito. Só isso. Mas ele não queria dar vida para o rito. Abel deu vida para o rito. Abel demonstrou o que de fato é o rito. E aí o texto do versículo 5 ao 7 diz: Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então perceba que Deus ele está repetindo aqui um processo de juízo, assim como ele fez na sentença do pecado original. Ele começa como? Interrogando. É natural na narrativa de Gênesis. Todo juízo vem depois de uma interrogação. Sempre. Sempre primeiro Deus está interrogando. Caim está furioso. Está furioso aqui. A sua avareza, seu egocentrismo abriu as portas para a inveja. Agora ele está invejando o seu irmão. Está invejando. Está com inveja do seu irmão. E Deus está interrogando ele para admoestar e mais na frente aplicar o juízo. E Deus fala: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Olha como a fala de Deus no anúncio lá do pacto das obras, lá em Adão, tem ressonância aqui. Lembra? Nós temos aqui a mesma estrutura de argumento. Por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? A gente sempre fala, o pacto das obras não era uma garantia de morte para Adão. Era uma garantia de vida. Coma livremente. Só não coma ali. Coma livremente. Isso é uma garantia de morte? Não, é de vida. Só que toda garantia de vida, na desobediência, gera morte. E o que Deus está falando aqui pro Caim? Se você fizer o bem, não será aceito? O que Deus quer de Caim? Que ele faça o bem. Para ele ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Olha que interessante isso aqui. O texto está sugerindo a ideia aqui do pecado esperando a porta, está sugerindo a ideia de um demônio que está ameaçando, que está agachado lá de fora da porta de uma casa. Olha como isso aqui tem uma ligação. Talvez tenha até uma alusão à serpente que rasteja, esperando para dar o bote no calcanhar. O que Deus está falando para Caim, gente? Cuidado. Cuidado, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Saiba que a serpente está pronta para pegar o calcanhar. Porque ela rasteja. Ela está do lado de fora. Bem por aí. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, nós temos aí um interrogatório seguido de uma admoestação. E aí o versículo 8 fala: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Perceptível aqui que o que Deus acabou de falar para Caim entrou em um ouvido, saiu no outro. Deus acabou de falar para Caim. E ele, foi o que ele fez? Chamou seu irmão para ir no campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão, Abel, e o matou. Então é notável a inclinação de Caim ao mal. É notável como ele tem familiaridade com o mal. Né? Ele nem milita contra. Ele é parceiro.
Sim. Olha que doido isso, né? Então é notável essa inclinação dele aí ao mal. Porque Deus falou para ele sobre uma ideia de tentação, né? Falou para ele de uma luta diabólica aí para tentar conquistá-lo. Só que ele deveria dominar essa tentação, ele deveria vencer essa tentação, o que Deus falou, né? Mas o que nós vemos aqui é que Caim esforço zero para poder fazer o que é bom e ser aceito. Não se esforçou nada, com o coração que totalmente corrompido pela maldade, sendo guiado pela maldade o tempo todo, e aqui ele chama o seu irmão Abel, que significa perecível, né? Fôlego. Chama seu irmão para ir para o campo, lugar que ele conhece, Caim, né? Seu lugar de trabalho, seu local de trabalho. Chegando lá, ele ataca seu irmão e mata. E Abel, que aquele que entregou um verdadeiro tributo a Deus, né? E não uma esmola, ele é narrado apenas no seu nascimento, na sua oferta e na sua morte. Abel só é narrado no nascimento, na oferta e na morte. Olha que testemunho cristão. Um mártir. Né? Então, o que a gente vê aqui, gente? Efeitos da queda sendo cada vez mais nítidos. Cada vez mais vistos aí. O pecado dos pais da humanidade apresentou um grito de independência. O David falou isso por 2 domingos aqui. Né? A tentativa de Adão e Eva era um grito de independência. Né? Uma tentativa autônoma de viver uma vida desconectada de um laço de família. Essa era a ideia. Então o que a gente tem aqui agora? O primeiro bebê do mundo, sendo também o primeiro homicida do mundo. O primeiro assassino do mundo. O primeiro bebê nascido em processo natural, também sendo o primeiro assassino, o primeiro homicida do mundo. Quebrando o quê? Laços familiares, que é pior. Ele não é só um homicida, ele matou seu irmão. Ele matou alguém da sua família. Ele está quebrando laços familiares. E ele está fazendo o que com isso? Está dando também o grito de independência dos seus pais. Dependência de quem? Da família, dos seus próprios pais e de Deus. O Deus que o gerou, o Deus que o criou. E o versículo 9 diz: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Então, mais uma vez, a gente vê que Deus interrogando antes da aplicação do juízo. Isso aqui, gente, não nega a onisciência de Deus. Por que Deus fica perguntando? Você sabe, né? Não quer dizer, então ele não sabe muito das coisas, não é bem onisciente, não, né? E nem onipresente, porque não conseguiu pegar, foi muitos eventos e não conseguiu captar bem cada situação. Não, isso aqui não nega a onisciência de Deus, que conhece o fim desde o começo. Não nega. Né? Isso aqui, na verdade, como eu falei, é recorrente na narrativa de Gênesis, porque demonstra que o juízo de Deus é baseado exclusivamente na verdade. Por isso que ele pergunta. O que ele requer quando ele está questionando? Uma resposta verdadeira. O que ele está perguntando aqui? Onde está seu irmão Abel? Caim, cadê o Abel? Deus não sabe onde está o Abel? Sabe. Mas o que ele quer de Caim? Verdade. Para que ele aplique o seu juízo. O juízo de Deus não está desconectado da verdade. Por isso que ele requer verdade. Deus está interrogando aqui já sabendo a resposta. E aí Caim, tomado pela maldade, tomado pela hostilidade, ele fala em tom de deboche. Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Sabe o que Caim está querendo dizer aqui? Por acaso eu sou babá do meu irmão? O que eu tenho a ver?
Sei lá, mano, desse cara. Eu tenho que ficar de olho nele agora, eu tenho que saber cada passo que ele dá, é isso? É isso que Caim está falando aqui. Por que eu tenho que saber dele? Né? E aí do versículo 10 ao 12, o texto diz: Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então aqui a pergunta que Deus faz agora muda de tom. Porque Deus está revelando a sua ira. Deus está revelando agora a ira de um pai. O que foi que você fez? Agora já não é mais uma pergunta onde Deus está tentando descobrir alguma coisa de verdade. Não, Deus já está apresentando a sua ira para Caim. O que foi que você fez? O texto diz que o sangue de Abel clama da terra. O clamor do justo. E agora Deus aplica o seu juízo a Caim. A terra, que era o ambiente de trabalho dele, se tornou agora inimiga dele. O seu lugar de trabalho agora é seu inimigo. E agora Caim ele está sendo entregue. Isso aqui é pesado, gente, mas é a verdade. Caim está sendo entregue à união com Satanás. Está sendo entregue. Porque ele tem demonstrado que ele não é descendente da mulher. Está sendo entregue aqui. A linhagem da serpente é inimiga da linhagem da mulher. Abel representa a linhagem da mulher, que vai ter o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. O escritor de Hebreus ele vai dizer, lá no capítulo 11, que por meio da fé em Deus, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Que doido isso, né? Pela sua fé em Deus, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Por que ele ainda fala? Onde há sangue inocente derramado na terra, há um clamor. Há um clamor de Abel por justiça. Onde tem sangue escorrido pela terra, de homicídio, sangue justo, há um clamor de Abel por justiça. Sabe onde é que está a resolução disso? Desse clamor? Está no que o próprio escritor de Hebreus também falou, lá no capítulo 12, versículo 24. Olha o que o texto diz. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que doido isso. Sabe o que a gente entende aqui? O sangue de Abel clama por vingança. A terra grita porque o sangue de Abel clama por vingança, mas o sangue de Cristo clama por perdão. O sangue de Abel clama por justiça, por vingança. O sangue de Cristo clama por perdão. O sangue de Cristo, segundo o escritor de Hebreus, fala melhor. Ou seja, fala mais alto do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o perdão resolve o que a vingança não resolve. O perdão resolve o que a justiça, baseado na vingança, não resolve. Não resolve. É isso que a gente está vendo aqui. Então Caim está sendo entregue a julgamento. Enquanto no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz que a terra passará a dar fruto, apenas mediante a fadiga humana, né? Lá na sentença do homem, Caim, que trabalha com a terra, agora é entregue a uma sentença de se tornar um fugitivo sem um lugar permanente de descanso. A sentença dele, o juízo dele aqui.
E aí, indo para a parte final do texto, os versículos 13 e 14 diz: Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Então, o que Caim está fazendo aqui? É uma espécie de autocomiseração, né? Ao invés dele reconhecer o seu pecado contra Deus e contra o seu irmão, né, de se arrepender, encontrar em Deus perdão e descanso, ele está agindo de outra forma, né? Então, o nível de inimizade de Caim contra Deus é tão grande aqui que a única coisa que ele teme é ser abandonado, é ser perseguido, é ser morto, mas ele não teme o próprio Deus. Olha o nível de inimizade. Olha o nível de ruptura dele com Deus. E aí o versículo 15 diz: Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então, mesmo com tudo, Deus ainda poupa a vida de Caim. Ainda está tendo a sua vida poupada ali. Deus está fazendo o quê? Está estendendo a Caim proteção. Proteção. Você vai andar por onde você for ir, cara. Ninguém vai mexer. Ninguém. Está estendendo proteção. Isso aqui é graça, gente. Isso aqui é graça. Graça de Deus, misericórdia. E aí o último versículo já é uma introdução para o sermão do próximo domingo, que é a parte 2 do sermão de hoje, né? O texto termina: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Isso aí a gente vai falar no próximo domingo. Então, gente, existem algumas lições aqui para nós diante desse texto aqui, que é um texto tão profundo, cheio de tensões, né? Narrativa cheia de tensão. E eu queria que a gente pensasse aqui em 3 aplicações para a nossa vida a partir desse texto, certo? Primeira coisa, há uma enorme separação que é vista pelo testemunho da fé entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Como que a gente pode revelar que somos filhos de Deus? Apresentando em vida um testemunho que revela o próprio Cristo. É por isso que hoje eu tenho uma dificuldade enorme com os termos, porque para mim os termos eles têm que fazer sentido. Cristão. Esse termo é um termo pesado. Porque o que isso significa? Que você é um seguidor de Cristo, que você é um imitador de Cristo, que você é um pequeno Cristo, certo? Se você não é um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, não é um cristão. É ou não é? Os termos são pesados e profundos, mas a gente tem que olhar para esses termos como algo para se aplicar na nossa vida. Então, existe uma enorme separação entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Há uma enorme separação entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E a descendência da mulher. Essa separação se dá visivelmente pelo testemunho da fé. Pelo testemunho da fé. A nossa fé, ela não pode ser teórica. Ela precisa ser materializada. Não adianta a gente falar que crê em Deus. Às vezes a gente crê em Deus, está igual Caim. Entregando o que para ele? O fruto. A esmola. E não o tributo, não a oferta.
Isso aqui é muito mais do que dinheiro. Eu sei que vocês não têm 15 anos, né? Nem estão na 5ª série. É muito mais do que isso. Então a separação se dá em quê? No testemunho. Olha o testemunho de Abel. Olha o testemunho de Caim. Olha a diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Tudo o que nós fazemos nessa vida, gente, traz indicações de como nós reconhecemos a Deus. Tudo. A nossa relação com o mundo criado, a nossa relação com as pessoas, tudo isso indica se oferecemos a Deus tributo ou esmola. Se nós reconhecemos a Deus como superior ou se somos nós o superior. Tudo indica. Aqui no caso de Caim e Abel, a quantidade da oferta era o detalhe que mostrava a consciência. E não o contrário. É que mostrava a consciência do reconhecimento. Segunda coisa, a busca por independência. A busca pela autonomia, que é um grande mal do nosso tempo, né? Principalmente dos nossos jovens. Essa busca por independência, autonomia, autossuficiência. É rebelião contra o Deus que é trino. Contra o Deus que é comunidade. Contra o Deus que é comunitário. Contra o Deus que não é um, mas que é 3 em 1. Todo grito de independência é um grito contra o Evangelho. É contra a Trindade, contra o conceito da comunidade na Trindade. Então, quanto mais isso é evidenciado e buscado, mais dano se tem. Começou em Adão, grito de independência, continuou em Caim. Terceira coisa, esse texto ele nos ensina muito sobre o coração misericordioso de Deus. A gente viu aqui como que a extensão disso está plenamente revelado na pessoa de Cristo. O sangue do justo Abel clama por justiça. O sangue de Cristo clama por perdão. Nós fomos salvos porque fomos perdoados. Fomos salvos porque fomos perdoados. Perdão é favor. Perdão é favor. Não é troca meritocrática. É favor. Os verdadeiros filhos de Deus nem precisam ter suas vidas marcadas por grandes histórias de sucesso. Isso aqui para a gente fechar. Nossa vida não precisa ser marcada por histórias e uma trajetória de sucesso. Ela só precisa ser marcada por uma história de perdão, por uma história de reconciliação, por uma história de favor imerecido. Por quê? Porque a cruz de Cristo conta essa história para nós. A história de que fomos perdoados. A história de que fomos perdoados. Para finalizar, só contar uma história. Teve uns domingos atrás aí que a gente estava voltando do culto, no ônibus, e aí eu perguntei assim pro Tito: Tito, por que você vai para a igreja? Aí ele falou assim: para perdoar. Aí eu fiquei assim: de onde que esse menino tirou isso, gente? Mas olha que doido. Se a gente tivesse uma consciência de que o culto que nós prestamos é tributo, a gente não ia ter uma dedicação à devoção como algo barganhoso. Ele pensou, se ele fosse adulto e maduro, ele ia dizer assim, para ser perdoado, né? Que não é uma mentira. Mas olha o entendimento, não dele, mas a ideia por trás, de que perdoar é melhor. Perdoar é melhor. Entregar é melhor. Dar é melhor do que receber. Se sacrificar é melhor do que alguém se sacrificar por você. Só que essa é a beleza comunitária.
Essa é a beleza comunitária. Porque quando o que eu quero entregar, eu tenho na consciência que é melhor do que eu posso receber, e o irmão também pensa assim, e o outro também pensa assim, todos são beneficiados. Todos são beneficiados. Agora quando a gente pensa assim, só eu que me entrego. Aí o que a gente está dando? Esmola, e não tributo. Só eu que tenho que me sacrificar. Só eu que tenho que perdoar sempre. Só eu que tenho que amar mais. Só eu. Quando você vai ver, o tributo foi pro bolso e o que saiu do bolso foi a esmola. Viver comunidade não é isso. Viver comunidade não é isso. Amém, irmãos? Queria que você baixasse sua cabeça, fizesse uma oração particular, entregando a Deus aquilo que Ele te comunicou, o Espírito Santo de Deus te comunicou nesse momento. Amém, Deus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias duram para sempre. Te agradeço porque o Senhor a cada dia demonstra o seu amor, a sua graça e nos faz compreender, Pai, que somos inferiores, que precisamos de Ti, que não há nada que nós possamos fazer, Pai, que possa ser escondido, Pai, que o Senhor não possa ver, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela Tua revelação, Pai, eficaz, especial, que é o que nos traz salvação, Pai, que é o que nos traz redenção. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Queria que você ficasse de pé, enquanto você vai recebendo aí os elementos.